Fala galera do YouTube, e aí, beleza com vocês? Pessoal, finalmente, né, trazendo a parte completa de montagem do nosso braço robótico, né, para funcionar, ok? Mas aí, pessoal, tem uma notícia triste para vocês, mas vai dar certo. Galera, é o seguinte, vocês viram que eu montei toda a estrutura, né, no último vídeo eu mostrei para vocês a parte toda montada, pessoal. E aí, pessoal, vou fazer uns testes com esse equipamento hoje, beleza? O motor estava parado. Funcionou de boa, pessoal. Quando pensa que não, começou a tremer aqui, pessoal. Aí eu fui desmontar essa parte de baixo. Infelizmente, pessoal, esse motorzinho aqui, ó, ele deu problema, apresentou problema nas engrenagens dele. Na verdade, nós não foi nem só nas engrenagens dele, porque eu até tenho outras engrenagens ali. Eu tentei substituir, mas não deu certo. Então tem que ter um detalhe a mais, ok? Então, como eu não quis desmontar toda essa estrutura de novo, pessoal, que eu já tinha feito, ele está funcionando, ok? Só que para o que eu queria fazer, pessoal, ele não vai executar de maneira coerente, beleza? O que é que eu queria fazer, né? O projeto básico dessa garagem robótica era montar, pessoal, a Torre de Hanoi. Torre de Hanoi, pessoal, é um jogo lógico, né? Um jogo lógico que envolve matemática. Então, como é que consiste a Torre de Hanoi? Você tem três espaços, ok? E aqui você tem o espaço da torre. Então, o objetivo é você montar a torre de posição. Você transferir essa torre para esse lugar. De como? Qual maneira você pode fazer isso? Movendo uma peça por vez, ok? Então, você pode usar esse espaço e esse para mover. E a peça menor tem que estar sempre em cima do maior, nunca ao contrário, tá ok? Então, ó, dá um exemplo aqui para você. Eu quero montar essa posição. Então, bota uma pedra aqui. Perceba que eu dei um movimento. Aliás, capitulando aqui, ó. Um movimento, dois movimentos, três movimentos, quatro movimentos, cinco movimentos, seis movimentos e sete movimentos. Perceba? Sete movimentos, pessoal, é a quantidade mínima de movimento que é preciso para você mover a torre com três pedras, tá ok? Existe uma relação matemática que relaciona a quantidade de movimento com o número de pedras, caso o número de peças. Essa expressão é dada por 2 elevado a n menos 1, onde n representa a quantidade de peças. Então, se você tem 2 elevado a 3, então temos 3 peças, dá 8. 8 menos 1, 7. Ou seja, 7 é a quantidade mínima de movimento necessário para movimentar com 3 peças. E aí, se você acrescentar mais uma peça, pessoal, isso vai aumentar exponencialmente, né? Já que é uma propriedade exponencial, ok? Essa função. Então, pessoal, devido a esse problema no motor, ele não consegue se estruturar adequadamente. Ele fica tremendo muito e o motor vai de uma vez, ele perdeu a sensibilidade dos movimentos. Mas, pessoal, não saiu do vídeo, fique aí porque eu tenho uma solução, beleza? Eu já tinha, pessoal, gravado um vídeo antes dele funcionando adequadamente e eu vou mostrar para vocês aqui em seguida, ok? Mas antes eu quero mostrar para vocês verem como é que está o movimento dele, ok? Vocês verem como está grosseiro. Então eu vou entrar aqui, pessoal, no modo de gravação, beleza? Veja que o LED vermelho está piscando. Deixa eu, pessoal, mostrar aqui essa estrutura. Ó, pessoal, estou utilizando aquela placa que eu mostrei para vocês, ok? O Arduino está aí dentro, ó. A fonte que eu estou alimentando é uma fonte de 5 volts, como eu já mostrei para vocês. Então eu usei essa estrutura de isopor para colocar ele dentro, para ficar bem adequado, ok? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Perceba aí os movimentos dele, como tá grosseiro o movimento dele, ok? Então cada vez que eu posiciono, pessoal, eu tenho que confirmar aqui no azul, ok? Ó, perceba a tremulação que tá lá, beleza? Então aí eu não consigo fazer com que o movimento fique preciso para fazer toda aquela movimentação completa. Vou mostrar aqui para vocês, ó, perceba. E aí tem uma posição que ele fica mais estável. Porém, quando ele vai executar, ó, perceba que eu estou aqui pegando a peça, ó, nessa posição. Até aqui tudo bem, pessoal. Ele consegue fazer de boa quando eu estou fazendo manual, ok? Sem problema. O problema é quando ele vai executar
a tarefa só na posição autônoma, né? Pois no caso, os movimentos eles ficam desordenados. Ele não calibra a posição que ele foi gravado, ok? Devido à trepidação do servomotor. Vou pegar aqui mais uma peça para vocês verem. Ó, percebe, pessoal, que já afastou um pouco, ó. Só essa trepidação já saiu de posição. Então, esse aqui na gravação, quando você vai executar, ele sobe e aí ele sai do foco. Ó. Vou fazer metade do que era para mim fazer, só para estar demonstrando para vocês que mesmo com esse problema ele está funcionando. Apenas ele perdeu a estabilidade de executar o movimento de maneira suave. Deixa eu pegar só mais um aqui, aí eu finalizo aqui para vocês, ok? Ó, olha aí, pessoal, para vocês verem, ó, vocês estão vendo aí, entendeu? Então aí, essa problema aí, quando você está gravando, que ele vai executar, ele não consegue posicionar de maneira correta. Mesmo você se colocando aqui em cima, ó, de maneira certa, vocês percebem que aí tá bem em cima da peça, ó, mas ele não vai conseguir executar de maneira correta. Pronto. Finalizei esses movimentos aí. Vou colocar as peças aqui onde estava, para ver, para vocês analisar, beleza? Ó, pessoal, a posição, olha a posição, beleza? Olha a posição. Ó, percebam que eu peguei a pedra daquela hora, beleza? Vou ver se vai, daí vai pegar, ó. Mas percebam que ela não fica bem posicionada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, beleza? Ó, olha lá a posição, ó. Vamos ver se ele vai conseguir pegar. Ó, tremendo, viu? Então, ele perde a configuração para que ele foi calibrado a posição da pedra, viu? Que ele não conseguiu pegar a pedra. Ele vai executar o movimento, né? Mas ele não conseguiu pegar, ok? Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou deixar aí o vídeo, pessoal. Vocês vão ver ele funcionando adequadamente, como já tinha um vídeo gravado, tá ok? E aí também vou mostrar para vocês, pessoal, a programação após o vídeo, ok? Então vocês vão acompanhar a programação, como foi que foi feito, tá ok? Então, pessoal, segue aí para o vídeo e para a parte da programação. Valeu! Só uma explicação rápida aqui do funcionamento. Então aqui tem 6 potenciômetros. Esse potenciômetro aqui indica a velocidade e os demais indicam a função de cada uma dessas posições do braço. Garra, punho, cotovelo, ombro e base. Sendo que o ombro, existe um único potenciômetro que controla esses dois servos aqui. Então aqui na base, aqui em cima do ombro aqui, são dois servos que trabalham em sincronia. Então ele é controlado pelo único potenciômetro. Aqui existem dois momentos. O momento de gravação, o momento que está a utilização de memória, através desse botão aqui. Então quando eu pressionar esse botão, esse LED vermelho fica piscando, indicando que ele está no modo de gravação. Após ter gravado as posições necessárias, ele entra no modo de execução. Para entrar no modo de execução, é apertar esse próximo botão aqui. E o LED azul fica aceso constantemente, indicando que ele está no modo de execução. Que é o que nós veremos agora. Para não ficar muito extenso, eu já fiz gravei as posições de cada movimento, porque é muito demorado para fazer essa gravação, senão o vídeo ia ficar muito extenso. Então eu já fiz essa gravação das posições, agora é só demonstrar o funcionamento da execução. Então bora lá, dá um play e ele vai executar as posições que foram gravadas. Lembrando que o objetivo dele é trazer essa torre aqui, montar aqui, de modo que ele vai movimentar uma pedra por vez
E uma pedra maior nunca poderá ficar em cima de uma pedra menor. Segundo movimento ali, ó, pegando a segunda pedra. No total aqui, como são 3 pedras, ele tem que dar no mínimo 7 movimentos para fazer a conclusão dessa tarefa. Tá pro 4º movimento aí. Já montou a base aqui, onde vai ficar a base da torre. Então já está na posição que vai ficar a base. Veja que ele está obedecendo a regrazinha lá, né? Movendo uma pedra por vez. E sempre uma pedra menor está ficando em cima da maior, nunca o contrário, né? Então foi para o 6º movimento. E por fim o 7º movimento, né? Que é a última peça que ele está colocando. Então aqui, pessoal, ele finalizou o movimento. Ó, vejam que não fica totalmente alinhada, mas ele conseguiu fazer o objetivo dele, né? Que é realizar os movimentos. Aí ele vai continuar executando os movimentos, se não houver parada, né? Então ele vai continuar fazendo toda a movimentação. Beleza? Então quando eu der um play aqui, ele para de executar. Só para demonstrar para vocês aqui o modo de gravação. Eu vou aqui limpar a memória dele. Beleza? Ó, o LED vermelho piscando. Então indica que ele está pronto para ser gravado as posições, entendeu? Então no próprio momento que eu mover aqui, ó, mover aqui a base, aí eu tenho que confirmar no azul, ó. Movimentei no potenciômetro, confirmo. Movimentei no potenciômetro, confirmo. Próximo. Que o ombro, movimentei, confirmo. Movimentei, confirmo. Eu pressiono o botão de gravar até ele parar de piscar. Parou de piscar aqui, pronto, ele gravou as posições. Então aqui eu vou em executar, ele vai executar as posições que foram gravadas. Veja, o movimento da base e o movimento do ombro. Ó. As únicas posições que eu gravei, ele está sendo executando aí. Então, só para demonstrar como é que fica o modo de gravação. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado. Então, galera, mostrando aí para vocês o código, né, da programação do nosso braço robótico, ok? Então, eu estou utilizando memória, pessoal, como eu falei para vocês que eu utilizar, beleza? Então, estou utilizando a biblioteca EPROM.h e a biblioteca VaiSpeed serve para os servomotores, ok? E aqui, pessoal, tem as nossas variáveis, né? Para alocar a memória, com 199, começando. Eu defini também um intervalo de movimentação entre cada movimento, beleza? De 1500 milissegundos. E aí, onde é que os servos estão ligados? Ó, os pinos respectivos do Arduino, beleza? Todos os nossos servos. Perceba que esse ombro direito e ombro esquerdo, pessoal, é aquele servo que fica os dois juntos, tá ok? Temos os dois pinos para o LED de gravação e o LED de execução, né? Que é o LED azul e o LED vermelho, beleza? Definiu as entradas. E aqui eu defini as constantes, né? Para gravação, o pino do botão de gravação, né? Que é para o botão. O botão vai executar a gravação e eu tenho o botão que vai executar o play pause, beleza? Em conjunto com esse botão eu tenho os LED, né? Então no pino 5 e 4 estão ligados o LED, ok? Pino 5 é o LED vermelho, pino 4 é o LED azul. E o botão está ligado no pino 6, no pino 7 e no pino 6. Aí aqui eu criei um objeto, né, da classe servo para poder estar utilizando, ok? Então chamei servo base, servo ombro direito, ombro esquerdo, cotovelo, punho e agarro. E aqui, pessoal, são algumas variáveis que a gente vai utilizar, beleza? Do tipo booleano, byte, void e variável do tipo inteiro, ok? Então, dentro do void setup, eu estou instanciando aqui
o meu servo, né? Que eu criei, a classe dos objetos servo. Então, servo PIN base, servo PIN direito. E aí todos os servos estão sendo instanciados aqui dentro do Void Setup, ok? E estou configurando como saída os botões, os nossos dois botões de gravação e de play. E também os nossos LEDs, ok? E aí estou utilizando a EPROM, né? Como eu já falei para vocês, para gravar, a função EPROM.RED, iniciado em 0, para poder fazer a gravação daquelas posições, para ele se fazer o movimento de forma autônoma, ok? E aí, pessoal, aqui temos o início, o fim, né, dentro do Void Setup e o início do loop, né, dentro do Void Loop. E aí, pessoal, o código é extenso, entendeu? Tem todas as condições para ele poder estar funcionando, né? Tem o botão ficar para a gente pausar o play, o mesmo botão ele consegue executar e pausar ao mesmo tempo. Então aqui eu estou usando essa função, ok? Do botão. Tem o controle da velocidade, pessoal, as memórias, beleza? Então estou utilizando a função Slow Move para poder movimentar o servo. Ele executa um movimento de velocidade através dessa função, ok? Slow Move. Ele vai controlar a velocidade de todos aqueles servos. No caso lá a gente tem um potenciômetro específico para essa controle de velocidade, para controle dessa velocidade, ok? Então aqui eu estou olhando as memórias, condição para memória, as condições, estou usando a função mil para poder utilizar os movimentos, né? E aí, pessoal, perceba que esse tempo de pausa de 2 milissegundos, né? Tempo muito curto, praticamente não, é imperceptível para o ser humano, você não vai ver isso aí, né? Então isso aí vai estar praticamente parado, ok? E a função do LED aqui onde ele está low, né? Quando ele está desligado, que não está executando nenhum movimento, ok? E aí ele entra no modo aqui, finaliza o início do movimento e inicia o modo de gravação, né? Aqui é onde vai ser acionado o LED verde, vai ficar piscando, né? Então, se ele for verdadeiro, pessoal, true, né? Que é verdadeiro, ele vai executar a condição e vai gravar na memória, ok? E aqui, pessoal, estou utilizando, como eu estou utilizando os potenciômetros, eu preciso utilizar a função map para relacionar a quantidade de movimento potenciômetro, né? Aliás, ele pode variar de 0 a 1023, né? O potenciômetro, em valores de 0 a 1023. E o servomotor varia de 0 a 180 graus, né? O ângulo dele, ok? Nesse caso aqui, pessoal, estou trabalhando com o ângulo de 30 a 70. Por quê? Porque é o ângulo de posição que atende a gente fazer aqueles movimentos, entendeu? Então, não deixei 0 a 180 porque a gente limita esse ângulo, faz com que a gente limitando o ângulo, pessoal, faz com que o motor trabalhe dentro das especificações dele, beleza? Ele não exceda o valor máximo, até porque a própria estrutura física não permite que ele execute todo o ângulo. Então, para limitar, a gente tem que calibrar o ângulo na posição correta que ele está utilizando, beleza? Então, essas aí são as posições de cada ângulo. Perceba que a garra eu estou utilizando apenas de 55 a 110, ó. Então, esse servo lá, no caso, é de 0 a 180. E esse servo aqui, pessoal, da base, na verdade, não é 180, ele é até 360, né? O da base e o do ombro, eles são servos de 360. O único servo que é de 180, os únicos servos que são de 180 são o do punho e o da garra. Os demais, todos são de 360. Mas perceba que eu estou utilizando apenas os ângulos correspondentes para executar a tarefa, tá ok? Então isso aí você pode estar alterando de acordo com a sua precisão. E aí a posição de gravar na memória, pessoal, vai gravar para todas as posições, beleza? O ângulo está gravando aqui, ó, a posição de cada ângulo e ele vai executar, seguindo essas funções aí, ok? E aí, pessoal, tem o estado do botão, que eu utilizei uma função byte, né? Porque esse botão, ele existe, todos eles tem um erro que a gente chama de erro de efeito bolso, né? Esse efeito bolso ocorre com os botões, pessoal, que é como se você estivesse pressionando ele uma vez e às vezes
o software entende que ele esteja pressionado 1, 2 ou 3 vezes mais, porque você pressiona uma vez e é como se ele tivesse dado vários cliques ao mesmo tempo. Então isso aí é um problema para a gente estar fazendo com esses botões. Então essa função aí, é a função que a gente chamou ela de tempo de bolsa, você consegue eliminar esse efeito, ok? Então aplicando essa função aí, você consegue eliminar o efeito bolsa em cima desses botões, para poder estar trabalhando de maneira adequada. Então aí o código finalizando essas outras variáveis, pessoal, que é só a maneira, os cálculos que o motor faz para poder estar movimentando, beleza? O tempo de parada, usando a função milhas. Então perceba que o código é bem extenso para poder estar fazendo essas tarefas, né? Ao tempo que ele passa piscando, pessoal, beleza? Para poder estar entrando no modo de gravação. E aí tem um valor, a posição multiplicada por 5, né? Porque a gente tem 5 mais 1, que são 6 servos, beleza? Para poder estar configurando cada servo em sua devida posição. E aí ele vai gravar, né, dentro da memória, toda a posição que foi realizada, né, o valor da memória, e mais um, né? Sempre vai estar incrementando mais uma posição, beleza? E a gente limitou lá a 199, né? Lá no começo da memória, beleza? Aqui, ó, memória 199, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu queria ter apresentado ele executando de maneira mais eficiente, né? Mas infelizmente não deu. O que a gente tem para isso aí é hoje, tá ok? Mas vocês conseguiram ver, pessoal, ele funcionando de maneira correta, ok? Então peço a você, pessoal, que deixem um like, se inscrevam no canal, beleza? Para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima. Valeu, fique com Deus e até mais.